Meu ai. Deus do céu. Mas não, mas deu para dar uma descansada, assim. Ah, Roberto está ali no sofá, né, brincando com a bolinha na qual eu envio petiscos para ele ficar lá tentando arrancar, e é o entretenimento favorito dele, né? Ele está lá já há algum tempo, e aí eu boto o petisco bem no meio lá para ele ficar tentando tirar. E, inacreditavelmente, em algum momento, ele consegue. A, a vida dele é descansar, né? A vida do Roberto é descansar. Se tem uma coisa que o Roberto faz, é descansar. Né, invejinha? Bom, queridos e queridas, vamos lá, vamos, bora trabalhar, porque nós temos trem para fazer, né? Ah, deixa eu colocar aqui algumas coisinhas, né, para a gente poder dar início. Primeira coisa ah, estreou na Netflix, eu não vi ainda, porque na semana passada acabou que eu me dediquei a outras coisas, como, por exemplo, dormir, e acabou que eu... E também eu estava terminando de ler um livro, mas estreou na Netflix o filme que tem sido aí considerado um dos favoritos para o Oscar de 2021, que é um filme baseado numa história real chamado O Sete de Chicago, certo? Eu ainda não vi. Assim que eu assistir, eu aviso. O que você achou, Giovana? Eu estou bem curioso para ver, mas ainda realmente não teve. Ah, o filme é emocionante, é? Eita, é O Sete de Chicago. É pesado? Eita. Eu não sei direito a história. Eu sei que são algumas coisas que aconteceram, umas manifestações que aconteceram no final dos anos 60, e os responsáveis por essas manifestações vão a julgamento. Certo? Mas assim, o que é exatamente, sobre o que eram essas manifestações, eu não tenho certeza. Mas eu tenho lido críticas assim muito positivas, muito, muito positivas. Certo? É, eu vou ver se eu assisto esse final de semana. Se tudo der certo, assistirei esse final de semana. O meu último simulado foi outra coisa, 91% de acerto. Que coisa maravilhosa! Ah, não, que coisa boa! Ô, gente, coisa boa. Gente, mas é isso. Às vezes, assim, pode até acontecer, gente, de acontecer uma oscilação. Tipo, você começa a aprender essas estratégias e aí você tem um resultado positivo, né, melhor do que o anterior, ah, né, assim, até em outras áreas de conhecimento e tal. Aí depois você vai todo empolgado para o simulado seguinte e de repente você não vê outra melhoria. Aí você vai, mas você não, gente, você tem que entender o seguinte: os simulados eles têm níveis diferentes e você está ainda num processo de aprendizado. Então, é normal que você tenha essa oscilação ainda. Mas à medida que você for ganhando mais competência, mais habilidade na utilização dessas estratégias, na identificação dos distratores, né, na sequenciação ali da resolução dos exercícios, a tendência é que os seus resultados fiquem mais consistentes, tá certo? Então, é isso mesmo. Hoje a gente vai começar a expandir, né, essa questão, né, porque a gente trabalhou com a questão dos caminhos, né, das estratégias de resolução da prova do Enem, com os distratores, como eu falei para vocês, a sequência que você tem que usar a resolução, né, a ideia de ler primeiro o enunciado. E aí vamos então retomar isso aqui. Ler o enunciado de forma concentrada. Gente, aí você tem que tudo que você lê, você tem que traduzir para você mesmo, para ver se você entendeu. Nessa hora,
anotar alguma coisinha ali no enunciado, anotar alguma coisa no texto base, ajuda? Ajuda, claro que ajuda. Então, tipo assim, o enunciado está elaborando daquela forma que às vezes você sabe que o Enem faz, que te complica a compreensão do que está sendo pedido. Mas a partir do momento que você entendeu, não, então peraí, tá colocando assim, o poema acima utiliza-se de recursos estilísticos na criação de imagens poéticas que têm como intenção parará. Então, às vezes você olha assim, ai meu Deus, o que é isso? O que está pedindo? Aí você pausa, fala, peraí. Então, o poema usa recursos estilísticos. Aí você tem que ter esses conceitos bem já enraizados. O que são os recursos estilísticos? São as figuras de linguagem, né? São as metáforas, são as sinestesias, são as metonímias, né? São as antíteses, são os recursos estilísticos, certo? Os trabalhos são feitos com a linguagem para criar estilo para o texto. Então, usa recursos estilísticos para a criação de imagens. Aí, então, você está procurando o quê? Figuras de linguagem que criam imagens ali no texto. Você já sabe que o texto base vai ter coisa nesse sentido. E está dizendo que essas imagens remetem a. E aí você vai ter que procurar. A partir do momento que você entendeu o que o enunciado diz, então você coloca lá. Essas imagens nos remetem a alguma coisa. Então você já coloca ali, ó. Porque você já sabe o que você precisa achar no texto base. Aí você vai para a leitura do poema. Aí você vai vendo lá, não sei o quê, que fala das manhãs, as manhãs frescas e doces, e não sei o quê, e papapá, papapá. E quando você olha para o texto, o poema geralmente traz uma maior dificuldade de compreensão total, né? É nosso próximo assunto, né? O nosso próximo agora é gêneros como um todo, e depois é poema especificamente. Mas você entende que o que está rolando ali, naquelas imagens, é uma coisa meio que de memória. É como se o eu lírico estivesse rememorando o passado, a infância, por meio daquelas imagens, das manhãs frescas e saborosas, né? Manhã fresca e saborosa tem um recurso estilístico aqui? Tem, a sinestesia, né? Uma manhã fresca e saborosa, amanhã é uma coisa temporal. Como é que ela pode ser fresca e saborosa? Mistura de sentidos, de sensações, para criar imagens poéticas. E essas imagens poéticas aqui estão remetendo ao quê? A uma memória do eu lírico sobre sua infância. Se você entendeu isso, então, as imagens poéticas remetem aí vai ter ali nas alternativas, a um processo de rememoração da infância. Alguma coisa nesse sentido. Gente, se você fez o caminho todinho, você leu o enunciado, você compreendeu o que o enunciado está pedindo, você até anotou assim, está procurando tal coisa. Você foi para o texto base, você identificou no texto base o que o enunciado está pedindo. Aí, gente, é você procurar a alternativa que tenha relação com aquela ideia. Pode não usar as mesmas palavras, e geralmente não vai usar as mesmas palavras, mas que tenha a ver com a ideia do raciocínio que você construiu. Certo? O que eu não consigo entender é, às vezes, você faz esse processo, e isso tem a ver exatamente com esse processo de aprendizado que você ainda está. Às vezes você faz tudo que eu estou falando para você fazer. Aí chega nas alternativas, você acha uma alternativa mais bonita, ou que parece que está mais certa, e aí você o quê? Marca essa em vez de marcar a outra que tem a ver com a ideia que você construiu. O que aconteceu com você? O distrator te pegou. O distrator te pegou de jeito. Tá certo? Você ficou encantado com uma alternativa que você achou que estava mais certa. Por quê? Porque o distrator te enganou. E você esqueceu o raciocínio todo que você tinha feito, da estratégia que você tinha feito. Então você não pode fazer isso. Certo? Se você constrói um raciocínio lógico que vai do enunciado para a identificação do que se pede, para a identificação do que se pede no enunciado no texto base, e você entende que o texto base tem a ver com o enunciado, você vai procurar nas alternativas aquela que diz respeito a esse raciocínio. E não a que está mais bonita. Certo? Quando você aprende a fazer isso, gente, fica até engraçado olhar as outras alternativas. Você começa a olhar para as outras alternativas e falar assim, nossa, não tem nada a ver. Por mais bonitinha, por mais bem elaborada que seja a alternativa, você vê que não tem nada a ver. Porque não tem nada a ver com o raciocínio que você construiu ali. Ó. E às vezes você vai errar, mesmo fazendo esse raciocínio? Sim, mas à medida que você for ficando mais experiente com isso, você vai errar menos. Essa que é a questão. É um processo de aprendizado.
tá? Raul, eu queria muito fazer muitos exercícios, fora os que tem no livro, no nosso material e tal, tal, tal. Eu queria fazer mais e mais e mais, né? Bom, primeira coisa que eu falo para você é, faça todas as provas de linguagens de 2013 para cá do Enem. Todas, certo? Quem já fez todas as provas de linguagens do Enem de 2013 para cá? Quem já fez? E se você não fez de 2013 para cá, quais que você já fez? Você já fez todas, Giovanna? Até de 2012, bacana. 2014, beleza. Metralha aposta todo domingo. As provas anteriores, bacana. Já fiz 2018 normal e PPL 2019 normal e PPL. Beleza. Então, continue fazendo, tá, gente? Por que eu tô falando de 2013 para frente? Porque a cara do Enem que nós temos hoje, que é o chamado novo Enem, surge a partir de 2013. Então, as diretrizes da matriz de referências, as habilidades e as competências que são cobradas e tudo isso que a gente hoje utiliza como referência para trabalhar com vocês, isso surge a partir de 2013, a partir do novo Enem. Tá bom? Então, fica a dica, tá? Agora, Raul, terminei todas, tal, não sei o quê. Gente, aí você vai para esses sites que fazem exercícios similares ao Enem. Você tem que tomar cuidado com os que você vai. Tem uns que são muito ruins. Mas você tem coisa ok no Descomplica, você tem coisa boa no Me Salva, né? Tem um outro que eu esqueci o nome aqui agora, que é que tem até um limite de tempo para você usar, que eu esqueci o nome dele, não sei se alguém aqui conhece. Eu não lembro o nome desse. Que a desvantagem dele é exatamente essa, né? Você só pode usar durante um determinado período. Tá? Então, procure. O Descomplica, ele é o estude, né? O estude, tá certo? Aí, ó, tem os simulados do Prepara Avaliações, isso é bacana. Gente, aí você fala assim, Raul, o Felipe está perguntando aqui, tem o Estuda Enem, tem esse também. Então, quer dizer, vai atrás, vai fazer exercício. Por quê, gente? Porque a base a base de elaboração é a mesma, tá certo? Você vai ter uma ou outra prova, né, em vestibular, agora não falando de sites, mas falando de vestibulares, você vai ter uma ou outra prova que seja um pouco mais diferente, certo? Você tem algumas que, por exemplo, se você vai fazer a prova do ITA, a prova do ITA, ela geralmente ela pega muito mais aspecto gramatical, certo? Por quê? Porque o perfil de quem vai fazer ITA é um perfil mais de exatas, a coisa mais do raciocínio lógico, né? Então, você tem um perfil que é um pouco diferente. Mas essas universidades, né, essas estaduais por aí, e as FUVEST da vida e tal, tal, tal. Fora o NB tem uma fórmula de elaboração muito particular, certo? Mas a grande maioria desses outros vestibulares, né, você pode fazer esses vestibulares, pode fazer essas provas que você vai estar treinando para o Enem também, tá certo? Por quê? Porque a matriz de referência do Enem é a matriz de língua portuguesa. Né? Todas as habilidades e as competências que você tem que ter em língua portuguesa. Uma ou outra pode pegar um pouco mais para gramática? Pode. Mas também vai ter a questão da interpretação de texto, vai ter a questão da leitura, vai ter a questão dos distratores? Vai. Tá bom? Então, vamos lá, meus queridos, minhas queridas. Então, lembrando disso, né? Então, e vamos lembrar também do seguinte: vocês sabem que a prova de sábado foi antecipada para amanhã, não é verdade? Você vai fazer prova de linguagem, de língua portuguesa, amanhã. Vai ter lá minhas 3 questõezinhas, mais uma vez, porque assim, eu não vejo realmente sentido em passar nesse momento em que nós estamos desenvolvendo estratégias de resolução da prova do Enem, eu não vejo sentido passar uma questão discursiva para vocês. Eu acho que é muito mais, tem muito mais a ver, tem muito mais a ver com o que a gente está fazendo, né? A trabalhar com questões que envolvem
a multiplicidade de gêneros do Enem e a questão da leitura, da identificação dos elementos do enunciado e os distratores. Eu acho que tem muito mais a ver. Né? Então, as minhas 3 questões são questões objetivas de modelo Enem para você usar as estratégias que nós estamos estudando. Tá bom? Então, já fica a dica. Hoje a gente vai começar, porque vamos lembrar, depois que nós fizemos uma coisa todos os distratores, que nós falamos da estratégia de sequência na resolução dos exercícios, aí nós fomos para aquela lista de alunos publicitários, e eu falei que na sequência nós pegaríamos os outros tantos gêneros textuais que são explorados no Enem, e que na sequência a gente trabalharia com um dos maiores desafios que vocês têm, que é o da interpretação de poemas, né? Tem alguém aqui que quando aparece, está lá fazendo a prova, está lá fazendo o simulado, e aí quando vê que a próxima é um poema, já dá aquele frio na barriga? Tem alguém que fica assim? Tem gente que, assim, vê poema e já dá um desespero, um ciricutico, um trem danado, né? Por quê? Isso é normal, gente. Depois, quando a gente for, né, para a próxima lista, que vai ser sobre poemas no Enem, vocês vão entender por quê. Porque, na verdade, por que que o Enem usa tantos gêneros textuais? Os poemas todos diferentões são principalmente os poemas mais modernos, né? Os poemas mais modernos, eles vão ter essa ruptura com o tradicionalismo, às vezes você tem uma ruptura do raciocínio, você não tem uma mensagem objetiva, e a gente só gosta daquilo que a gente entende, geralmente, certo? E muitas vezes você tem obras de arte que não são feitas para serem compreendidas, são feitas apenas para ser percebidas. E isso frustra a gente demais. Então, por isso, tantas vezes você tem problemas com os poemas. Né? Então, nós vamos ver como que os poemas caem no Enem. E eu vou mostrar para vocês algumas estratégias para você se dar melhor com os poemas no Enem. Tá bom? Mas antes, nós vamos ver os outros gêneros todos. Né? À medida que vai ter uma questão que tem uma crônica, eu vou falar um pouquinho de crônica. Vai ter uma questão que vai ter, né, um trecho de um livro, não, vou falar um pouquinho. Vai ter um trecho que vai ter uma charge, uma questão que vai ter uma charge, beleza? Aí eu vou falar o que é a charge. Por quê? Você compreender as características desses gêneros vai te ajudar demais, porque algumas das questões que o Enem coloca têm a ver com o quê? Com a construção do gênero, com as características do gênero, da crônica, da tira. Então, você saber que a tira é feita de tal forma em que você tem isso, e o humor é construído assim, assim, assado, certo? Pode te ajudar, inclusive, em questões que perguntem sobre esses traços, sobre essas características do gênero tira. Tá certo? Então, beleza. Vamos lá, então? Chance. Se eu tenho apostas sobre o tema da redação, várias. Todos os temas que eu estou passando para os meus alunos são apostas. Todos os temas que eu estou passando para os meus alunos são apostas. Mas eu assim, um ano tão atípico, né? Que é complicado, assim, porque a gente olha, eu olho muitos critérios para fazer as minhas apostas. Um dos critérios que eu utilizo é até a questão da data de elaboração da prova, da escola, né? Só que até isso mudou esse ano. Então fica difícil saber se eles vão ter escolhido o tema no período que normalmente eles escolhem ou se a pandemia atrasou essa escolha. Por que é importante saber a época em que eles escolheram o tema? Para saber o que estava acontecendo na época, quais os temas que estavam mais relevantes. Então, a falta dessa... Porque geralmente eles faziam isso entre março e abril. Agora, eles podem ter feito agora só no segundo semestre, por causa da pandemia. Certo? Então, isso meio que te descontextualiza. Beleza? Então, acaba que eu, sim, fico pensando em temas que não sejam tão pontuais, tão do ano, mas que sejam temas que sejam de caráter social, que tenham a cara do Enem, que apresentem uma problematização e que tenham a ver com direitos, com inclusão, com exclusão e com situação de vulnerabilidade.
certo? E acho que vai se evitar aí algum tema mais polêmico, como, por exemplo, um tema que foi muito forte esse ano, inclusive agora o Anuário de Segurança Pública saiu com esses resultados, a questão de a cada 10 homens mortos pela polícia, 8 são negros, certo? Então, quer dizer, essa perpetuação da violência contra a pessoa preta no Brasil é um assunto fortíssimo. Não sei se é um tema que agradaria tanto o nosso governo, certo? Então, talvez você pense aí numa coisa um pouco mais genérica, mas que atenda ao discurso do Enem. Eu acho que, por exemplo, a inclusão de pessoas autistas, que é uma coisa que tem sido muito discutida ultimamente, é um excelente tema, certo? Por quê? Porque é um tema que nos últimos 3 anos vem, né, florescendo, vem vicejando, né? Você tem, inclusive, né? E aí é importante não só entender a possibilidade disso, porque o pessoal está comentando, porque tem série, porque tem filme, porque tem documentário, porque tem aquilo outro, mas também os aspectos políticos, legislativos que envolvem isso. No primeiro semestre, o Bolsonaro, né, sancionou, definiu, né, que o próximo censo do IBGE, certo, deverá contar com perguntas a respeito de pessoas no espectro autista dentro das famílias, para que se tenha finalmente dados estatísticos reais e não apenas, né, chutes, né, ou expectativas a respeito da quantidade de pessoas, qual é o percentual de pessoas, né, que estão no espectro autista no Brasil hoje. Então, quer dizer, isso é uma novidade e é uma conquista de inclusão, né? Beleza? Então, nessa perspectiva, por isso que tá falando, tá entendendo? Então, tanta de coisa que eu tenho que olhar para apostar num tema, certo? Então, por isso eu acho isso um bom tema. Acho que a questão dos maus tratos aos animais também é um bom tema, tá certo? Principalmente teve aquele caso horrível, né? Menos de um ano atrás, da cachorrinha espancada lá no Carrefour, lá em São Paulo, se não me engano, e a reação foi terrível da sociedade, né? O Carrefour sofreu boicote, escambau a quatro, e aí a gente pensa, tá, qual que é a legislação? Que tipo de proteção nós temos aos animais hoje, né, no Brasil, certo? Então, é um tema que eu acho bacana e que não caiu ainda, e que já esteve nas discussões algumas vezes, tá certo? Então, quer dizer, por aí vai, mas tem muito, certo? Para mim, o tema que tem chance de cair é esse tema que contempla vários contextos. Ele é um tema que traz uma problemática, essa problemática tem um viés social, né, de comportamento social, de leis, né, de valores da sociedade, e que seja um tema que envolve ações práticas que precisam ser tomadas para tirar determinados grupos de uma situação de vulnerabilidade. Certo? Para mim, esse é o caminho, o discurso que o Enem faz. Então, beleza. Bora lá? Não, gente. Tem umas coisas que, sinceramente, né, a gente tá vivendo que não dá. Eu resolvi preservar a minha sanidade mental. Eu nem olho mais para as notícias relacionadas a esse governo, sinceramente. Bom, então temos aqui o seguinte. Professor Ramajadas, Colégio Brevet lista gêneros textuais. Uhul! Então vamos lá, meus queridos. Nós vamos fazer, né? Aqui você vai ter, como eu disse, uma variedade de gêneros. São todos exercícios de Enem, né? Para mostrar para vocês como existe essa diversificação, essa variabilidade de gêneros lá. E à medida que a gente for identificando aquele gênero, eu vou falando um pouquinho sobre ele. E aí nós vamos aplicar as nossas estratégias de resolução para fazer essas questões. Vamos ver o que vocês acham dessa questão. Vocês acham ela difícil, média, fácil? Eu vou fazer o seguinte. Nessa primeira questão, eu vou fazer com vocês
o encaminhamento do jeito que eu tenho ensinado para vocês. É muito provável, gente, que diante do que eu vou fazer com vocês agora, a maioria acerte essa questão. Certo? Por quê? Porque eu vou organizar o seu pensamento, eu vou organizar a sua estratégia junto com você. Mas depois, o exercício seguinte, eu já vou deixar você fazer sozinho. E aí nós vamos ver, né, se você vai conseguir organizar a sua estratégia de resolução sem eu ter que te direcionar. Tá? É a coisa de começar a tirar a rodinha da bicicleta. Beleza? Então vamos lá. Então, você tem aqui um texto, certo? Esse texto base, não é um texto muito pequeno, mas você vai só saber se é possível não lê-lo na hora que você olhar para o periquito, para o enunciado, né? Então, vamos lá. Beleza. O texto expõe a preocupação de uma leitora de notícias online de que o compartilhamento de conteúdos falsos pode ter como consequência a... Gente, atenção para isso que eu vou falar para vocês agora. Você começou a ler o enunciado aí. Provavelmente alguns de vocês começaram a ler o enunciado e não estavam concentrados o suficiente. E aí você não entendeu direito o que o enunciado pediu. Isso é você perdendo tempo novamente, tendo que ler o enunciado novamente. Da mesma forma pode acontecer se você começar a fazer a leitura do texto base de forma pouco concentrada. Você vai começar no meio do texto, né? Já falei isso para vocês algumas vezes. No meio do texto você viaja na maionese e você tem que começar a ler o texto todo de novo. Olha a perda de tempo de novo. E aqui eu vou falar uma coisa, gente, que não é um consenso, certo? Não é um consenso. O que foi? Você já fez essa questão, certeza? Talvez eu tenha colocado ela num simulado, alguma coisa assim. Ou é uma questão, porque é uma questão do Enem, talvez você tenha feito ela no Enem, na resolução da prova do Enem. Então, olha só, isso que eu vou falar agora, gente, não é um consenso. Não é um consenso. É uma coisa que eu acredito e que você deveria testar para ver se você consegue entender. Mas assim, eu acho que faz muito sentido o que eu vou falar. Vocês já perceberam que um dos maiores problemas que você tem no Enem é a questão de organização e administração do tempo. Né? Uma das maiores frustrações que eu acho que pode existir para um aluno é ele passar o ano inteiro sofrendo para se preparar para o Enem, e aí chega na hora da prova do Enem, ele deixa 15 questões em branco, porque não deu tempo. Certo? Eu acredito que se você fizer o que eu estou falando, isso não vai acontecer. Só que o que eu vou pedir para vocês não é fácil. Gente, você passa o ano inteiro nessa pressão do caramba para você fazer uma prova em 2 dias diferentes, 4h30 e 5h30. Você não tem que descansar no meio da prova, não, meu neném. Essa história de fazer 10 questõezinhas, parar 10 minutos olhando para o tempo, isso é balela. A prova do Enem é uma maratona. Você já viu o competidor de maratona parar no meio? Sabe? O que você precisa é se preparar para ficar 4h30 ou 5h30 concentrado. Não é a vida inteira, é um dia só, no ano. Certo? Você vai sair cansado? Vai. Maratonas deixam a gente cansado. Porque não existe perda de tempo maior do que essa do não. Agora eu vou parar 10 minutinhos, vou comer uma barra de cereal, né? E vou olhar para a janela mais 10 minutos. Você vai demorar mais o dobro de tempo para pegar o ritmo de volta. Não é para descansar. E você mija o que você precisar mijar antes da prova. Sabe? Isso não funciona, gente. Isso não funciona.
Claro que eu não vou generalizar. Tem gente que, por exemplo, você está ali no momento em que você começa a fazer a questão e você está nervoso, aí talvez você precise dar uma paradinha para dar uma respirada, fazer esses exercícios aí que muitas vezes vocês, né, são orientados a fazer para se acalmar. Aí é outra história. Mas isso, nossa, ai, fiz 10 questões, você dá uma paradinha para descansar. Não! Não! Gente, vocês já perceberam a diferença de rendimento que você tem quando você pega para estudar sem parar 3 horas? E a diferença que é quando você toda hora vai na geladeira, vai não sei onde, não sei o que, ou para para conversar com alguém? É completamente diferente o resultado. Então, bota na sua cabeça que você vai ter uma maratona de 4 horas e meia e outra de 5 horas e meia. Ah, então rabiscando meu trem aqui, o que é isso? Tá? Bota na sua cabeça. Bota na sua cabeça. Certo? Não é para, sabe? Nossa. Aí depois não sabe por que deixou 15 questões em branco. Véi, 15 questões em branco, você tá fora. Você tá fora. Ai, eu vou ficar cansadinho. É para ficar mesmo. Agora, quando eu estou muito cansado ou nervoso, eu vou preencher o cartão resposta. É isso que eu ia falar, Giovana. Quer aproveitar? Você tá, né? Deu aquela travada, você já está com vontade. Primeiro, essa travada ela não tem que acontecer. Você está o ano inteiro se preparando para essa travada não acontecer. Por isso estou falando para você treinar isso. Você tem mais 3 meses para treinar, certo? Treinar essa maratona para você chegar lá. Né? O que maratonista faz? Corre todo dia, não sei quantos quilômetros. Você precisa treinar seu cérebro para fazer isso, certo? Então, se você tem a intenção de ter esse rendimento, de não se cansar excessivamente, conseguir fazer a prova sem ficar dando pausa toda hora, você tem que treinar isso anteriormente. Tá certo? Você tem que treinar isso anteriormente. Nos simulados, né? Proponha horários de estudo em que você, né, uma vez por semana, vá fazer maratonas parecidas com essa, certo? Uma estratégia que fala para fazer todas as questões que eu resolvo de primeira, as fáceis, e aí com o cérebro aquecido eu faço a redação. O que acha disso? Tá. Eu faço o Enem já preenchendo o cartão, só não preencho quando tenho dúvida e acho que ganho um tempo bom. Bom, aí tá. Eu não sei se você deve fazer uma questão e ir para o cartão, uma questão e ir para o cartão. O que eu acho é que o ir para o cartão é a hora que você está precisando dar uma parada. Aí, em vez de você ficar comendo barra de cereal ou olhando pela janela, você vai passando as questões para o cartão. Por quê? Porque naquele momento você só tem que ter a atenção de olhar a letra E e marcar a letra E. Você não tem que trabalhar seu cognitivo, você tem que só ter um pouco de atenção. Você descansa um pouco de leitura, de coisa e tal, tal, tal. E você não está perdendo tempo, porque você está marcando o seu cartão. Tá? Beleza? Mas isso também não é toda hora. Né? Ah, eu fiz 3 questões, deixa eu passar para o cartão. Não, senão você quebra o ritmo. Certo? Sobre a questão das dificuldades, né, do nível de dificuldade das questões. Não há dúvida, gente, que, ok, chegou lá, questão número 6, primeira questão de língua portuguesa, que as 5 primeiras são de espanhol ou de inglês. Questão número 6, foi para o enunciado. Entendeu o enunciado de boa, fez a leitura concentrada do enunciado, entendeu de boa? Vai para o texto base, né? Como geralmente você vai ter que fazer. Aí, beleza. Foi para o texto base. Tá de boa? Conseguiu entender? Na primeira coisa, se você entendeu o enunciado, você já vai ficar quieto naquela questão. Beleza? O que vai acontecer? A compreensão de primeira, mas essa compreensão de primeira, gente, ela tem que ser assim. Você leu com atenção e você entendeu o que o enunciado pediu. Tá? Vai chegar uma questão que talvez você não entenda o enunciado logo de cara, então você não sabe o que a questão quer, você pode até insistir e ler novamente o enunciado. Leu 2 vezes com atenção o enunciado e está com dificuldade de entender o que a questão está pedindo, pula essa questão. Vá para as questões mais fáceis primeiro,
para que você, né, o que o Felipe falou ali no Rios, né, para você aquecer seu cérebro. Beleza? Para você aquecer seu cérebro. Tudo bem? A primeira coisa que faço é analisar a prova e olho o tema da redação. Faço as questões estrangeiras e vou para a redação, que dá um tempo de refletir sobre o tema. Não, primeira coisa, eu também, sim, claro que cada um tem sua estratégia, mas eu aconselho no dia da redação você olhar, a primeira coisa que você vai fazer é olhar o tema da redação. Tá certo? Aconselho veementemente. Porque você vai dar aquele surtinho inicial, né, do tema, seja de felicidade que você reconhece o tema, seja porque você achou o tema esquisito. Então você dá aqueles 2 segundos e pronto, calma. Calma. À medida que você for fazendo a prova, né, você vai lembrando daquele tema. E vai ter coisas na prova, de repente, que te remetem a alguma coisa a ver com o tema também. Aí você vai anotando ali, ó, vai fazendo, né, as anotações no canto ali, uma frase, uma ideia, uma coisa que veio à sua cabeça. Certo? E aí, quando você olhar para aquele tema de novo, ele já não vai ser o bicho-papão que tinha sido a primeira vez que você olhou. Certo? Eu normalmente deixo toda a redação depois de terminar a prova objetiva. E dá tempo. Não, eu também acho. Você olha a redação antes, para você não ter surpresa no final, depois de ter feito 90 questões. Olha a redação antes. Mas aí depois você vai para a prova, né? Para a prova objetiva. E aí você deixa ali 2 horas para fazer a redação. Você vai usar 2 horas? Não. De preferência, você vai usar uma. Mas o bom é que você vai ter depois mais 1 hora para terminar alguma questão que você não tenha conseguido fazer. Certo. Por que não é bom você deixar 1 hora para fazer a redação? Porque senão você vai fazer a sua redação sob pressão. E você tem que entender o seguinte, gente, redação vale 1000. Você tem uma coisa que você não pode arriscar, é ficar desesperado na hora da redação. Pelo último parágrafo da redação, né? Davi, 2 minutos é bacana, é menos do que a média que o pessoal coloca, né? Porque geralmente eles colocam a média de 3 minutos por questão. Se você consegue, com sucesso, manter uma média de 2, maravilha. Tá bom, meninos? Vamos fazer essa questão rapidinho? Então, olha só. O texto expõe a preocupação de uma leitora de notícias online de que o compartilhamento de conteúdos falsos pode ter como consequência a, traduzindo o enunciado, o texto acima mostra a opinião, né, a preocupação de uma leitora, né, a respeito das fake news, do compartilhamento de fake news. E de acordo com o que você vai ler no texto base, essa leitora, ela acha que as fake news pode ter como consequência, o compartilhamento de fake news pode ter como consequência o quê? Certo? Então você já sublinha, né? Compartilhamento de conteúdos falsos, consequência. Você está procurando a consequência das fake news de acordo com o que o texto base diz. O texto base diz o seguinte: de vez em quando, nas redes sociais, a gente se pega compartilhando notícias falsas, fotos modificadas, boatos de todo tipo. O problema é quando a matéria é falsa. E pior ainda, se é uma matéria falsa que não foi criada por motivos humorísticos ou literários. Sim, considero o jornalismo ficcional uma interessante forma de literatura. Tipo aquelas páginas sensacionalistas, né, tal. Mas não é feito para isso, mas para prejudicar a imagem de algum partido ou de algum político. Não importa de que posição ou tendência. Ao rede de ódio aí, ó. Inventa-se uma arbitrariedade ou falcatrua, joga-se nas redes sociais e aguarda-se o resultado. Nesse caso, a multiplicação da notícia falsa, que está sempre sujeita a ser denunciada juridicamente como injúria, calúnia ou difamação, se dá em várias direções. Antes de curtir, comentar ou compartilhar, procuro checar as fontes, ir aos links originais. Né? Então, você tem aí a autora, carta fundamental, papapá. Eu quero saber, então, de acordo com o texto base, quais são as consequências possíveis do compartilhamento de notícias falsas. Letra A consequência é a displicência natural das pessoas que navegam pela internet, de acordo com o texto. A consequência é a desconstrução das relações entre jornalismo e literatura,
A consequência é a impossibilidade de identificação de origem dos textos? A consequência é a disseminação de ações criminosas na internet? A consequência é a obtenção de maior popularidade nas redes? Aí você, não deu tempo de fazer aqui, né? O que ela diz, gente, a autora? Ela diz que o compartilhamento dessas coisas falsas pode acabar com a imagem de uma pessoa, né? Por quê? Porque muitas vezes, né, esse tipo de coisa que você faz para prejudicar alguém, para prejudicar uma pessoa, um partido político, uma pessoa pública, isso pode ser processado por meio de injúria, difamação, né, de calúnia e tudo mais, tá certo? Então, beleza. O que ela disse que pode ser uma consequência do compartilhamento de fake news? Qual é a letra? Exatamente, a letra D. Agora, viu o que a gente fez? Eu identifiquei o enunciado, eu identifiquei a ideia, traduzi a ideia do texto base, e aí ficou muito mais fácil encontrar a letra D. Quando você faz isso, gente, não faz sentido nenhum as outras alternativas. Beleza? Tá, próxima aula a gente continua, já peguei tempo demais, né? 10h53, ainda tem que baixar essa aula, ainda tem que ir para a turma do cursinho. Abre o microfone para dar tchau para mim. Tchau. Falou, Raul. Tchau, tchau para vocês, meus amores. Tchau, Ivana! Raul! Então, beijo para vocês, meus queridos, minhas queridas. Dá um abraço aí no Roberto. Roberto, Dá um agora, abraço no Roberto. ele parou de roer a bolinha lá e agora está dormindo. Semana que vem a gente continua. Aí na semana que vem que eu vou compartilhar esse material, porque eu não quero que você veja as respostas antes da gente, né, trabalhar juntos, tá bom? Beijo, tchau, tchau.